Meus queridos irmãos, saudações de paz a todos vocês. Graças a Deus estamos de volta em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta aula tem um sabor todo especial, porque além dela ser enviada para todos os nossos alunos do Brasil, também ela vai configurar junto com as demais aulas da Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção CEADEMA. Portanto, eu irei ministrá-la, assim como tenho ministrado todas as outras. E os irmãos devem estar cientes de que esta é uma aula preparatória, ajudando a melhor expor a aula da lição na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos para a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, e ela traz como tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós estamos estudando todo o contexto histórico, cultural e geográfico do cativeiro e do pós-cativeiro. Todos nós sabemos que, findando o cativeiro babilônico, alguns do povo de Jerusalém, continuaram em outro cativeiro lá no reinado Medo-Persa. E dali Deus começa a mover o seu povo, trabalhar com o seu povo, a fim de que a restauração chegue em Jerusalém. E Esdras é uma dessas peças fundamentais para esse trabalho. Estudamos em lições passadas que o povo de Jerusalém sai do cativeiro e voltam em 3 levas para Jerusalém. A primeira leva sob o comando de Zorobabel. E Zorobabel intenta em seu coração, direcionado por Deus, com ordem das autoridades da sua época, reconstruir o templo. É bem verdade que, no momento em que ele começa a edificar esse templo, há alguns levantes, ele se entristece, e para que a tristeza seja arrancada dele, Deus levanta profetas como Ageu e Zacarias para ajudá-los a animarem-se. E quando aquele templo é edificado, seus alicerces, então alguns saudosistas, alguns homens de idade, que haviam visto o templo na sua primeira glória, choraram. Agora, meus irmãos, é justamente aqui que entra a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Depois do templo construído, depois deles terem procurado pelas genealogias aqueles que faziam parte da família sacerdotal, eles procuram agora alguém que entendesse sobre a lei do Senhor para organizar o culto. Pois não adianta ter templos, não adianta ter pessoas para o ministério e não ter quem ordene o culto. A ordem do culto é primordial para a nossa comunhão com Deus. E toda esta ordem do culto deve vir através da palavra. Por isso, o texto áureo da nossa lição, que está em Hebreus capítulo 6, verso 5, parte A, diz: e provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. E eu quero crer, queridos, que na leitura bíblica em classe houve um equívoco de quem editou. O texto da leitura bíblica em classe deveria ser Neemias capítulo 8 ou Esdras capítulo 7. Vocês veem que o capítulo 8 aí vai tratar dos chefes que vieram da Babilônia e não tem nada a ver com o ensinamento da palavra. Mas eu quero tomar aqui com vocês agora Esdras capítulo de número 8, para nós vermos alguns efeitos do que a palavra de Deus promove. Neemias capítulo 8, assim está escrito: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. As características e a permanência de Esdras no meio daquele povo os constrangeu a buscarem a palavra de Deus. E eles sabiamente preparam um lugar que tem uma tipologia riquíssima, porque além deles irem para a praça, eles vão para as proximidades da porta das águas.
Por quê? Porque a palavra de Deus é como esse manancial de águas vivas que jorra para limpar o interior do homem, para ajudá-lo intelectualmente. Veja o texto agora. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Essas datas são muito interessantes, porque mostram, queridos, o lugar que a palavra de Deus deve tomar. No primeiro dia do 7º mês, o 7º mês era o mês mais festivo. E olha o que Esdras está ensinando ao povo. Ninguém pode começar a fazer festas sem primeiro ter base na palavra. Há muitas festas que o tema nas quais os participantes orbitam não são temas tirados da palavra. Eles não têm tempo para ficar na porta das águas. Eles não priorizam a palavra no primeiro dia. E agora Esdras vai mostrar que desde o primeiro até o último dia tem que ter a palavra. O texto prossegue. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E prossegue. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Não precisa o púlpito ter muito enfeite. O que precisa ter no púlpito é a palavra. Porque há púlpitos que se enfeita tanto que tira-se a visão do pregador para admirar-se o que está ali. As pessoas colocam jarros da altura de um ser humano, um de cada lado do púlpito, que o pregador fica escondido. O púlpito deve ser um lugar de simplicidade. E toda a atenção do púlpito deve ser voltada para a palavra de Deus. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Não vou nem entrar nesse detalhe agora. E estavam em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Mazeías, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Que coisa linda, né? Hoje em dia, quando se apresenta alguns pregadores por aí, alguns ensinadores, a primeira coisa que ele exibe é as suas credenciais, suas formações, de onde ele está vindo, para onde ele vai. E Esdras, como um sábio ensinador, ele chama a atenção do povo para o livro, para a leitura do livro. Olha o que está escrito aqui. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esse aqui tem sido um dos grandes problemas dos homens sem a palavra hoje em dia. Por quê? Eles querem que o povo se prostre em terra. Eles querem que o povo adore a Deus, mas eles inventam um mecanismo. Para isso acontecer, primeiro tem que ter a palavra e o povo tem que dizer o amém. Depois do amém, amém, aí o povo levantou as mãos em adoração. Aí o povo se inclinou e adorou ao Senhor com o rosto em terra. Agora olha o verso 8 do capítulo 8. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Coisa linda. Porque tem uns que leem um texto, a gente nunca sabe por que eles leram aquele texto naquele dia. Mas Esdras não. Ele leu o livro, declarou, explicou o sentido e fazia que lendo o povo entendesse. Isso é muito lindo. Isso é só para nós introduzirmos a nossa lição. Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição.
veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Agora preste atenção, hein? Eu quero que vocês, nessa introdução aí, queridos professores, nessa introdução, vocês já preparem os alunos para isso que eu vou dizer agora. E eu vou dar o texto para vocês. Mostre a eles que quando Deus não se agrada de um culto, ele não age nesse culto. Número 2. Que o culto só é culto agradável a Deus quando ele é baseado na palavra de Deus. Olha a inteligência desse rei. Por quê? Conhecia-se a história do cativeiro do Reino do Norte. Aquele império que conquistou o Reino do Norte mandou para lá sacerdotes ao seu bel prazer. E eles não sabiam nem o culto e nem o costume do Deus que se cultuava. E porque eles não faziam um culto que agradava a Deus, Deus enviou leões para comer eles. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Preste atenção. Olha como eu estou construindo o pensamento para ajudar vocês. Certo? Eu estou mostrando que o tempo está pronto. A linhagem dos levitas já começou a ser contada, mas faltava alguém para instruí-los na palavra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, do verso 24 em diante. Então, na introdução logo aqui, você vai logo ensinar isso. Olha o texto. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Entendido? Se você não sabe cultuar a Deus, se você não sabe o costume no meio do povo de Deus, que advém da palavra, você está correndo sério risco de ser comido por leões. Veja, meus irmãos, como Deus vai se mover através dos reinos, através da história, colocar na mente de um rei desse que ele deveria enviar para Jerusalém um escriba. Olha o que o texto diz agora. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vai e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. É por isso que nós estamos vendo cada coisa acontecer. Tudo extra-bíblico. Uns extra e outros antibíblicos. Agora tem ministério de dança. Isso é ministério, irmão? Por quê? Porque não se conhece nem o costume do Deus da terra e nem o culto do Deus da terra. E os leões vão aparecer para comer esse povo que não conhecem a palavra. Então veja a importância da palavra para o culto. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme à lei de Deus. Primeiro tópico. Artaxerxes envia Esdras. E aí ele dá um breve histórico aqui sobre os judeus, sobre o domínio dos persas. Agora ele mostra Esdras sendo enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. E número 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Então vejam bem, esse homem enviado para ensinar isso não era um homem qualquer. Não foi um homem pego à sorte, mas era um homem de um perfil equilibrado, que não adianta entregar púlpitos para homens desequilibrados. Não adianta entregar classe de escola dominical para homens que não conhecem a palavra. O homem precisa conhecer a palavra, precisa ser perito da palavra. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês as características,
Porque nós estamos embasando os nossos pensamentos dentro da Bíblia. Esdras capítulo 7. Esse já é o texto para você pegar esse primeiro tópico e esses 3 pontos. Lógico, meus irmãos, os irmãos que já estão estudando conosco esse e os outros trimestres sabem que nós não vamos ler a lição toda. Eu estou apenas ajudando-os a ter mais subsídios para transferir aos nossos alunos. Capítulo 7 de Esdras, a partir do verso de número 10. Veja só. Porque Esdras propôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou. Número 1. Primeira característica de Esdras. Primeiro, ele era um sacerdote. Primeiro. Segunda característica dele, veja só. Segunda, o escriba. Ele era um escriba. Mas ele não era um escriba qualquer. Ele era um escriba versado nas palavras. Então ele era um perito na palavra. Ele era versado na palavra. Essa daqui são as exigências primárias. Então, como hoje nós vivemos dentro de um sacerdócio glorioso, todos nós somos sacerdotes. Mas precisamos disso, sermos escriba. O que era o escriba? O escriba era aquele que buscava entender a palavra. Era aquele que era responsável em ensinar a palavra. E vejam, meus irmãos, a falta que um sacerdote que ensina a palavra faz para uma nação. Quando não tem sacerdote, os falsos leões rugem, metem medo e devoram. Mas na hora que um escriba da palavra, um homem versado na palavra chega, os leões, os lobos e tudo mais vai embora. Porque a palavra tem esse poder transformador, esse poder glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam as características desse homem. Agora veja a ordem do rei. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Veja o conhecimento que esse homem tinha do culto a Deus. E veja como a fama de Esdras não era só no meio dos judeus. Até o rei sabia quem Esdras era. Ele disse, esse Esdras aí, olha o que ele é. Escriba da lei do Deus do céu. Ele não é um escriba de um deusinho qualquer. Ele não é um oficiante de culto de um deusinho pagão. Ele é escriba da lei do Deus dos céus. Paz perfeita. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir com você para Jerusalém, que vá. Então agora, Esdras vai. Quando ele chegou lá, ele colocou em ordem. E nós vamos ver outra parte desse perfil de Esdras, que está no verso de número 25. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu. Então veja como a fama do ensinador da palavra Esdras chegou no palácio. Então é esse tipo de homem que é convidado a ir para Jerusalém para ensinar a palavra. O segundo tópico diz, Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. E aí no capítulo 8 de Neemias, nós encontramos o que o segundo ponto do segundo tópico diz. O encontro de Esdras com Neemias. Que aqui eles cometeram um pequeno equívoco cronológico, porque eles colocaram que quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou com Neemias. Não. Esdras foi antes de Neemias. Esdras foi depois do templo já começado a ser edificado para ensinar a lei.
e Neemias foi para construir as muralhas. Esse encontro, uma das partes principais desse encontro é Neemias, capítulo 8. Esdras ensina a palavra ao povo. Isso que ele fez. Ensinou a palavra ao povo. Agora vejam algumas chaves que aí, no capítulo 7, verso 10. Primeiro, foi um propósito do coração dele. E ele propôs 3 coisas. Isso aqui é muito importante. Ele propôs 3 coisas. Buscar a lei. Segundo, cumprir a lei. E depois, ensinar a lei. Certo? Primeiro ele busca, depois ele cumpre, depois ele ensina. Por quê? Quando você ensina a lei, você está fazendo 2 coisas. Você está glorificando a Deus, e instruindo o povo. Porque há pessoas que pensam que louvar a Deus é apenas levantar as mãos, é apenas cantar um cântico. Não. Quando você ensina a palavra, você está cultuando, você está glorificando. Se não, vejamos. Mateus, capítulo 15, verso de número 9. Eu vou começar no verso 8 para vocês entenderem como ensinar a palavra tem tudo a ver com ter ela no coração. Olha o que diz o verso 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora nós vamos ver que ensinar a palavra é adoração. Olha o texto. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós temos que ter a inteligência de olharmos o texto em sua profundidade. Por que a adoração deles é vã? Por que a adoração deles não é aceita? Porque eles ensinam preceitos de homens. Isso quer dizer, então, que quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou adorando e a minha adoração é aceita. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O ensino foi maravilhoso. Agora vejam bem, esse cumprir a lei aqui, é se dar por exemplo. E o exemplo de Esdras foi tão constrangedor, foi tão poderoso. Vamos lá. Esdras, capítulo 10. Tudo isso você vai ordenar e vai dar para os seus alunos. Esses textos eu estou lendo rapidamente para que os irmãos possam ter isso. Então, veja o que o exemplo faz. Capítulo 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Irmão, que coisa linda. Através do ensino, através de cumprir a palavra, Neemias, Esdras, gerou outro coração naquele povo. Ele não convidou ninguém para lá, ele foi sozinho. Mas quando ele começou a orar e chorar, começaram a ouvir, e todo o povo se ajuntou ali, chorou, pranteou. E você vê, meus irmãos, aqui no capítulo 10, que houve um verdadeiro arrependimento, porque eles mudaram totalmente de direção. Então, quando você busca a lei, quando você cumpre a lei, na hora que você vai ensinar a lei, você glorifica a Deus, você instrui o povo, e quando você instrui o povo vai fazer isso aqui, Olha como que vai acontecer. Você busca a lei, você cumpre a lei, você ensina a lei. Quando você ensina a lei, você glorifica a Deus e instrui o povo. Aí quando você instrui o povo volta e glorifica a Deus. Veja que houve um arrependimento radical, uma mudança radical nesse povo. O ensino foi maravilhoso. Agora vamos aqui
para o terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. Nada deve tomar mais tempo nos nossos trabalhos que a palavra de Deus. É por isso que o púlpito é a parte central da igreja. Porque a palavra deve ser a parte central da igreja. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos, que era o grande ajuntamento solene. Esse é o primeiro ponto do terceiro tópico. O segundo ponto, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Tem muitas pessoas que acham que querem resumir a grande comissão em 3 letras. E não é. Não é. Os camaradas acham que a grande comissão é o quê? O ID. Mas não é. Não é. A grande comissão não é o ID. Está lá. Se você tirar outra parte, o ID fica sem propósito. Ide, ensinai. É essa aí que é a grande comissão. A grande comissão é ensinar. Porque se botar só ide, você vai botar um bocado de malandrão andando. Mas quando você bota o propósito e ele é pesado, ide, ensinai. Está lá na Bíblia, está no texto tão conhecido. Então essa aqui é a grande comissão. Ide, ensinai. A importância de ensinar. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. E aqui acertadamente o autor da lição colocou. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinha mandado. Terceiro ponto do terceiro tópico. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino. Está recheado de textos aí. O quarto tópico. Resultado do ensino da palavra. Aí você coloca Esdras 10, Neemias 8. Tudo isso é resultado do ensino da palavra. E ele começa a colocar aqui. O ensino da palavra gera temor. Pode ver. Gerou tanto temor que eles despediram as mulheres estranhas que estavam no meio deles. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Permaneça no capítulo 10. O ensino da palavra dá conhecimento. Irmãos, nós não poderemos servir a Deus com integridade sem o conhecermos. E o conhecimento absoluto, o conhecimento verdadeiro de Deus, não vem por sonhos, não vem por devaneios, não vem por visões. O conhecimento pleno de Deus está aqui, revelado nesta palavra. Então, queridos alunos, eu espero mais uma vez ter sido útil a vocês, que vocês possam aproveitar bem esta aula. E os que tiverem alguma dúvida, fale lá no nosso grupo que nós responderemos. E de já eu convido vocês para o próximo trimestre. O próximo trimestre vai ser fabuloso. Nós vamos estudar o livro sapiencial de Jó. Portanto, faça a sua inscrição e eu espero você em nome de Jesus.